Programa A Fé Vem Pelo Ouvir, um programa das Igrejas Batista Renovada. Oferecimento Melodia FM. Melodia FM. Programação de qualidade, entretenimento e bem-estar. A número 1 do público cristão de Maringá e região. Com a maior potência de transmissão do segmento do sul do Brasil. Equipamentos de última geração, estúdios modernos e uma estrutura física de amplas instalações, fazendo da Melodia FM uma emissora planejada para oferecer a melhor qualidade técnica aos seus ouvintes, garantindo a satisfação e bons resultados também para os seus anunciantes. Voltada ao entretenimento, a Melodia FM oferece os mais diversos estilos musicais, com uma programação diferenciada e de qualidade. Por estes e outros motivos, que ela foi aceita pelo público religioso de Maringá e região, que a colocou em primeiro lugar de audiência em seu segmento. Onde você estiver, a Melodia vai tocar você. Confiabilidade, satisfação do anunciante, credibilidade, índice de fidelidade, crescimento de audiência. Melodia FM, a maior potência gospel do norte do Paraná. Você gostaria de conhecer a Terra Santa? Você tem o sonho de caminhar pelos locais sagrados da Bíblia? Caravana para Israel. Em novembro de 2015, passaremos pelo Monte Sinai, Mar Morto, Monte das Oliveiras, Getsemane, Belém, Turquia, nas 7 igrejas do Apocalipse, Ilha de Patmos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse. Venha com o apóstolo Celso Santos, na caravana conhecendo a terra de Deus e o Deus da terra. Faça sua reserva. Aproveite o parcelamento facilitado. Ligue agora, 44 9963 8139 e 9810 2277. Muito bem, bom dia, a paz do Senhor a todos os amigos e irmãos que estão conosco nesta madrugada. São um minuto de um novo dia, o início de uma terça-feira e nós estamos mais uma vez aqui para falarmos de Deus, do amor de Cristo e as vitórias que Deus tem feito em nossas vidas. E lembrando, nesta segunda-feira tivemos um grande culto de oração. Toda segunda-feira nós temos das 19 horas e 15 minutos às 20 horas e 30 minutos. Um período pequeno, porém nós louvamos a Deus, lemos uma palavra e nós ficamos alguns minutos em oração, em clamor a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Entramos em oração com Deus, para que Deus possa fazer coisas grandes em nossas vidas. Você que precisa de uma vitória, uma conquista, um livramento, algo que você deseja. Olha, toda segunda-feira nós estamos no templo, na Avenida Mauá 1008, orando, buscando em Deus uma vitória. E nós chamamos os heróis da oração. Então, você que necessita, gosta de orar, precisa de orar, você vai ao templo. Toda segunda-feira nós vamos estar lá e ficamos alguns minutos em oração a Deus. Olha, e surge muito em seus efeitos, porque a Bíblia diz assim, a oração de um justo surge muito em seus efeitos. Porém, se você buscar em Deus em oração, você pode ter certeza que Deus vai te dar grandes vitórias. Então, lembre, toda segunda-feira, a partir das 19 horas e 15 minutos, você pode sair do seu trabalho, ir até a igreja, às
20 horas e 30 minutos, ou às 8h30 da noite, você pode retornar para a sua casa, mas retornar debaixo de uma grande vitória. Muito bem, nós vamos ler um versículo junto agora. Você que está com a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 26 e o versículo 38 da palavra do Senhor Jesus. Você que está aí com sua Bíblia, você pode abri-la para acompanhar, ou também depois você pode acompanhar no seu televisor, no rodapé, este versículo que vai estar aí grudado, estar aí exposto para você estar acompanhando. Então diz assim no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu vou repetir. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É interessante quando nós vemos a palavra do Senhor. Nos últimos dias de Cristo na terra, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte. E era um monte chamado Getsêmani, ou seja, era um lugar que havia um lagar onde eles extraíam os azeites. Era um jardim de olivas, de oliveiras. E Jesus pega Pedro, Tiago e João e vão a este monte. E a Bíblia diz que Jesus disse aos três: vamos orar, porque a minha alma está triste. Eu estou angustiado, profundamente triste, sabendo Jesus pelas aflições que iria passar. Agora nós lembramos de um jardim chamado Getsêmani. Porém, pela Bíblia existem dois jardins, ou existiu dois jardins, Jardim do Éden e Jardim de Getsêmani. Estes dois jardins eu quero expor, eu quero colocar, eu quero explanar nesta madrugada para que nós possamos refletir na palavra do Senhor. Porém, o Jardim do Éden, onde tudo começou, a Bíblia diz que Deus criou a terra, criou o homem, separou a água da terra, porém, tudo que nela há, a Bíblia diz que Deus criou. E também a Bíblia relata que no sexto dia ela coloca o homem na terra, faz do homem, tira do pó da terra e cria o homem, o ser humano, nós. Mas também a Bíblia nos ensina que fez a sua imagem e semelhança. Porém, neste jardim, nós aprendemos e conhecemos que teve uma grande tentação, onde a serpente, ou o próprio Satanás, ele tenta Eva e come daquele fruto, ou seja, da árvore proibida, e isso Eva leva até Adão. E porém, nesse jardim do Éden, Adão e Eva são expulsos, são retirados. Agora, nós falamos de um jardim onde o inimigo venceu o homem, onde o inimigo conseguiu tirar o homem, tirar a bênção do homem, fazer com que o homem pecasse, desistisse de tudo, desanimasse de tudo. E depois a Bíblia ensina que Adão, ele conheceu o pecado, conheceu o erro, teve vergonha da sua nudez, se escondeu de Deus. Porém, nós estamos falando do segundo jardim, Jardim de Getsêmani. Talvez você que está nos assistindo nesta madrugada está passando por um jardim. Agora, o Jardim do Éden, Satanás venceu o homem. Porém, Jesus sendo homem, Satanás imaginou, tentou, achando que iria conseguir destruir o homem da mesma maneira que conseguiu tirar o homem do primeiro jardim. Porém, aí um engano muito grande,
porque o inimigo não venceu Jesus Cristo Nazareno. Naquele momento de tristeza ou angústia ao profundo, quando Jesus diz aos três, Pedro, Tiago e João, olha, ora comigo, vigia comigo pelo menos 1 hora, o cansaço bateu nos três, eles cochilaram, a Bíblia relata. E Jesus lembrou os três, pelo menos 1 hora, vocês não podem velar comigo? Ora, era um momento de batalha espiritual. Era um momento que Jesus iria passar pela prisão, os açoites, a crucificação, para que pudesse eu, você, ter uma grande vitória e salvação. Porém, Jesus sendo homem, ele disse, ora a Deus, dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas porém, Deus, seja feita a sua vontade. Ora, Jesus sendo homem, com as suas limitações, ele percebeu, ele sabia que iria passar por uma grande aflição. Porém, ele diz, mas faça a sua vontade. Jesus não desiste de passar por aquela situação. Porém, Jesus, ele vence a morte. Venceu Satanás naquele jardim de Getsêmani. Sabe o que Deus quer dizer para você nesta madrugada? Pode ser que o inimigo já tentou algumas vezes contigo e até venceu. Mas neste jardim de Getsêmani, onde você está buscando a Deus, orando a Deus, consagrando a Deus, Deus quer dizer para você, vou te dar vitória, vou abençoar a sua vida. O inimigo não vai conseguir destruir a sua história por esta segunda vez. No jardim de Adão, jardim do Éden, Deus disse à serpente, olha, virá um que pisará a sua cabeça, que vai destruir você. Porém, nesse segundo jardim, se cumpre esta palavra. Veio um, que era Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, sendo carne como nós, as mesmas paixões, sofrimentos, decepções, traições, sendo homem, a momento de estar aflito, angustiado, e ele passando neste jardim, ele contempla e diz até a Deus, afasta de mim este cálice, porém seja feita a tua vontade. E ele passa por esse jardim com grande vitória, passa pela cruz do Calvário, pela morte na cruz, pela vergonha, porque era a pior morte. Era uma morte de vergonha. A morte na cruz significava vergonha, significava humilhação. E Jesus passa por essa cruz, olhando um dia nossas vidas confiando nele. Porém, neste segundo jardim, que Jesus teve solidão, porque Pedro, Tiago e João dormiu, ou seja, Jesus estava sozinho. Deus quer dizer para você, você se encontra sozinho. Porém, hoje Deus diz para você, você não está sozinho. Deus tem uma grande vitória para você. Olha, após isso, na solidão de Jesus, naquele jardim, a Bíblia diz que Deus envia um anjo e consola Jesus Cristo. Estava com Jesus Cristo. Porém, Jesus passa ali por aflições em sua alma. E Deus quer dizer, não é só você que passou aflições, angústias, tristezas, mas naquela cruz, como exemplo, Jesus Cristo estava presente e pôde contemplar toda aquela aflição e sofrimento. Agora, nesse segundo jardim, Satanás não consegue destruir Jesus, os planos de Deus na vida de Cristo. O que Deus quer dizer para você? O inimigo não vai conseguir destruir os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para a sua casa, para o seu casamento,
para a vida do seu filho. Hoje Deus quer dizer para você que começa uma nova história na sua vida para te dar bênçãos e te dar vitórias. Ora, primeiro jardim, Satanás conseguiu destruir o homem. Segundo jardim, Satanás não conseguiu frustrar os planos de Deus. E o que Deus quer dizer para você nesta madrugada, nesse jardim, jardim de Getsemane, o inimigo não vai conseguir destruir os planos de Deus na sua vida, frustrar você, colocar destruições na sua vida. Porém, nessa sua tristeza, nessa sua angústia, Deus quer dizer, Deus vai te dar uma grande vitória. Ora, lembrando você, nós estamos aqui em 12 minutos, 13 minutos de um novo dia. Esta terça-feira, nós temos um grande culto de restituição. A partir das 19 horas e 30 minutos, nós vamos estar no templo. Nós vamos estar no templo com um grande culto, onde o apóstolo Celso ministra a palavra de Deus. Uma equipe de pastores vão estar orando pela sua vida, consagrando a sua vida. E nesta terça-feira, nesta noite, você que precisa de uma restituição financeira com Deus, olha, com Deus, não é com o homem, porque talvez você já bateu em tantas portas, você já buscou em tantos lugares e nada aconteceu. E não queremos também aqui pregar um evangelho de prosperidade, não. O que eu quero lhe dizer é que Deus pode e vai restituir a sua vida. Por quê? Porque você precisa sobreviver, você precisa sustentar a tua casa, você precisa trazer mantimentos para a sua casa. Isso é bíblico. Isso Deus pode fazer. Apesar de você estar na presença de Deus, o que é mais importante, ter o teu nome escrito no livro dos céus, o que é mais importante, enquanto estamos na terra, porque no céu você não vai precisar pagar conta de luz, você não vai precisar pagar prestações, aluguéis, não. Lá no céu não, porque Jesus já disse, estou preparando uma morada para vocês. Vou deixar o Consolador enquanto eu preparo lá em cima uma morada, um lugar para você no céu. Então, mas enquanto estamos aqui na terra, aqui sim, você precisa pagar a sua prestação, o seu aluguel, as suas despesas, o seu alimento. E nesta terça-feira, hoje, este culto é para que você possa ser abençoado, ser próspero, ser restituído. E é interessante, eu me lembro de uma oração de Jabes, que se encontra no livro de Crônicas, quando ele ora a Deus e disse, Deus me abençoa, que as tuas mãos estejam sobre mim, aumenta as minhas fronteiras e os meus limites, me livra das aflições e me preserva de todo o mal. É interessante essa oração de Jabes, porque quando ele diz a sua bênção sobre mim, as tuas mãos sobre mim, ele quis dizer, aumenta as fronteiras, ele quis dizer, me prospera, Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero. Eu preciso de um sustento. Eu preciso, porque as pessoas estão vendo que eu sou um fracassado. Olha, meu nome é Com Dores Minha Mãe Deu à Luz. Jabes significa Com Dores Minha Mãe Deu à Luz. Ele quis dizer, eu já nasci com o nome de derrota. Para mim nascer, minha mãe teve dores, sofrimento. Porém, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Ilustre significa conhecido, famoso. Significa que ele teve êxodo. Porém, Deus tem uma grande vitória para você. Hoje, esta terça-feira, temos um grande culto de prosperidade. Então, esteja presente, esteja conosco, para que Deus possa restaurar a sua vida. E lembrando, amanhã, quarta-feira, temos 2 cultos, a tarde da bênção e o culto da vitória a partir das 20 horas. Olha, 2 cultos, a partir das 14 horas, a tarde da bênção, e à noite, o culto da vitória a partir das 20 horas.
Na sexta-feira voltamos com um grande culto de libertação, onde pessoas enfermas, pessoas necessitadas, angustiadas, deprimidas, têm uma grande vitória, com possessas de espíritos malignos, ocultos, talvez procurou no ocultismo, mas nessa sexta-feira você vai ser liberto de todo encosto, como algumas denominações dizem, de todo espírito que tem encostado em você, tentado destruir você. E no domingo voltamos com o grande culto da família. Olha, Avenida Mauá, 1008. Nós vamos orar por você agora, apresentar a sua vida a Deus. Então, pegue um copo com água, uma carteira de trabalho, pegue aí a roupa sua ou de alguém que precisa de uma vitória e que não está presente neste momento. Pegue essa roupa e nós vamos apresentar a Deus após este intervalo com esta chamada de oração e voltamos orando pela sua vida. Heróis da oração. Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abraão não seria pai da fé. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Jacó não seria Israel. José não teria vencido. Moisés não seria grande como líder se o seu lugar preferido não fosse o Monte Horebe, Monte da Oração. Sem a oração, Elias não seria o homem do fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até nos seus ossos havia unção. Sem a oração, Ana não teria tido um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Sem a oração de Josué, o sol não teria parado. Sem a oração, Neemias não seria o grande construtor do muro de Jerusalém. Os 3 jovens hebreus não seriam libertos da fornalha. Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões, se não fosse homem de oração. Assim como os heróis da fé, sejamos também heróis da oração. Muito bem, pegue o seu copo com água e vamos orar a Deus agora. Senhor Deus eterno, nós oramos pela vida dos teus filhos, apresentamos ao Senhor Deus eterno esta família, esta casa, este filho teu que se encontra neste jardim de Getsemane, que significa, Senhor meu Deus, um jardim de grande vitória, porém de sofrimento, angústia, tristeza, batalha espiritual. Senhor, eu apresento a Ti agora esta pessoa que abriu as portas para ouvir a Sua palavra, Deus, não desprezando ela. Pai eterno, nós Te louvamos, ó Deus, por o Senhor ouvir o nosso clamor, desde já, por esta vitória, esta família ser abençoada. Eu oro, apresento ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Unge este copo com água, transforma ele em um remédio santo. Unge esta roupa, Deus, desta pessoa que precisa de Ti neste momento. Senhor, e também te peço, Pai eterno, abre as portas para o Teu Filho. Com esta carteira de trabalho eu te peço, abençoa, Senhor, que aonde ela for, as portas possam se abrir e ela ser abençoada, ó Deus, por Ti, porque este jardim não é jardim de derrota, mas sim um jardim de vitória. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Graças a Deus. Amém? Beba o seu copo com água e tenha fé para vencer. Obrigado por estar conosco nesta madrugada, estes 20 minutos de um novo dia. Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida. A paz do Senhor. Tchau. Programa A Fé Vem Pelo Ouvir, um órgão oficial da Igreja Batista Renovada, Ministério Missão da Fé, com sede mundial em Maringá, Paraná.